Olá a todos, cá estamos para mais um tempo de partilha da Palavra de Deus, daquilo que Deus fala ao nosso coração. Gostava de vos convidar a podermos ler um texto que se encontra em Lucas no capítulo 5, versículos 11 a 13, e vamos ter uma pequena conversa acerca de proximidade. Será o nosso tema hoje. A palavra de Deus diz-nos assim, em Lucas capítulo 5, versículos 11 a 13. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Até aqui a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo egoísta, fútil, um mundo em que as pessoas cada vez mais são autocentradas, focadas nas suas necessidades, nos seus problemas, cada vez menos focadas nos outros. É também uma das razões de tanta infelicidade, porque nós somos muito mais felizes quando estamos preocupados com os outros e focados nos outros, em vez de estarmos focados em nós mesmos. E Jesus, a verdade é que Jesus disse que a marca que nos distinguiria enquanto discípulos dele, enquanto seus discípulos, seria o amor. Jesus disse: nisto as pessoas vão ter consciência de que vocês são meus discípulos, como se amarem uns aos outros, vocês se amarem uns aos outros. E cada vez mais nós precisamos disto, precisamos de entender isto. O amor é fundamental, é importante. E é neste contexto que eu gostava de falar um bocadinho acerca de proximidade. Jesus, para nós, é um exemplo extraordinário nisto, desta questão da proximidade. E vemos que há aqui algumas lições que nós gostávamos de tirar. Eu vou tocar em 3 pontos fundamentais e vou ser muito objetivo e muito prático. Em primeiro lugar, Jesus estendeu a mão para este homem. Significa que Jesus atentou para ele, teve percepção daquele homem, apresentou prontidão, disponibilidade para ajudar, disponibilidade para o ouvir também, estendeu-lhe a mão. E isto é extraordinário, não é? A preocupação de Jesus com as pessoas era alguma coisa recorrente. Jesus sempre manifestava preocupação. Essa era a agenda de Jesus, digamos assim. Mesmo quando havia pessoas que o vinham chamar, ele dava atenção a essas pessoas, mas nunca retirando a atenção com quem já estava, a quem já estava a falar, a quem já se estava a dirigir. A preocupação de Jesus era com as pessoas. Jesus vivia focado nas pessoas e manifestava sempre essa preocupação. Em Atos, no capítulo 3, nós vemos Pedro e João, seguindo o exemplo de Jesus como discípulos, manifestarem essa mesma preocupação em relação ao homem que estava sentado perto do templo e que pedia esmola e que não podia andar, não é? E depois Deus acabou por operar um milagre. Portanto, esta é a primeira questão, estendeu-lhe a mão. Muito importante estendermos a mão às pessoas. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz-nos que Jesus tocou-lhe. É importante termos percepção de que este homem era um leproso. Não se podia tocar nos leprosos. 2 razões objetivas. A primeira é porque a doença era uma doença altamente contagiosa e era um risco terrível, um risco parecido com aquele que estamos a viver em termos de pandemia, em que temos de estar sempre isolados uns dos outros e com máscara e não podemos tocar. Agora imagina uma situação idêntica, mas em que a doença contraída é quase morte certa, não é? Significa que não podia mesmo haver contacto. Em segundo lugar, porque a lepra era uma doença que para o judeu era uma doença considerada impura, era um símbolo do pecado.
Então Jesus não podia de maneira nenhuma ter contacto com este homem. Quando Jesus toca neste homem, sem receio nenhum de envolvimento, sem receio, colocando a sua própria vida em risco, ele está a pôr a necessidade do outro acima do seu próprio bem-estar. Que grande lição para nós, não é? Jesus estendeu-lhe a mão e tocou-lhe. Estendeu a mão e tocou-lhe. E nós temos que estar dispostos a isto, a dar de nós mesmos para ajudar as outras pessoas, para abençoar. Em terceiro lugar, temos a expressão da parte de Jesus dizendo quero. E isto é extraordinário isto. Porquê? Porque, repare, Jesus tem todo o poder. Quando alguém coloca a Jesus uma questão de necessidade, dizendo que necessita disto, necessita daquilo, ou quando, e nos Evangelhos também acontece, Jesus coloca a pergunta, não é? Coloca a pergunta, o que é que tu queres? Neste caso não foi assim, mas algumas vezes acontece, Jesus coloca a pergunta, o que queres que faça? Quando Jesus coloca esta pergunta, ou quando alguém coloca a pergunta de necessidade, é importante termos a consciência, não há nada que Jesus não possa fazer. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que for preciso, tudo aquilo que tu possas imaginar, tudo aquilo que tu não imaginas, Jesus tem poder para fazer. Ou seja, Jesus é alguém que está atento às nossas necessidades, é alguém que tem todo o poder. E esta expressão quer, eu gosto muito desta expressão, quando Jesus diz quero. O homem diz, Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. Ou seja, não há nada que tu não possas fazer. Tu tens todo o poder, tu não estás limitado. Tu, se quiseres, tu podes fazer este milagre. A resposta de Jesus é fantástica, né? Quero. Há pessoas há instituições, que podem ajudar, que têm os meios, que têm a possibilidade, mas às vezes não há a vontade. E o facto de Jesus ter todo o poder e não haver nada que ele não possa fazer, mas ele dizer, mas eu quero, é a minha vontade, é o meu desejo que tu estejas bem, é o meu desejo abençoar-te. E para ti que nos escutas nesta hora, eu quero dizer-te, é o desejo de Jesus abençoar-te, é o desejo de Jesus tocar-te, é o desejo de Jesus fazer um milagre na tua vida. Ele pode e Ele quer. E é bom que tu tenhas a consciência disto, não é? É o seu desejo tocar na nossa vida. A chave não é se Jesus quer, a chave é se tu queres. A chave é se tu queres. Se tu queres, Jesus quer. E Jesus pode fazer um milagre na tua vida, pode aproximar-se de ti, pode tocar a tua vida. E o meu desejo nesta hora, para ti, o meu desafio prende-se de duas formas. Em primeiro lugar, tu que nos escutas e que não tens ainda um relacionamento com Deus, ou não encontraste ainda Jesus, ou para ti Jesus é alguém, uma figura histórica, mas que não faz sentido na tua vida ao nível do presente e daquilo que Ele pode fazer hoje, entende isto. Ele quer, Ele deseja tocar-te, Ele deseja abençoar-te, Ele deseja ajudar. Por outro lado, se tens este relacionamento com Deus e se tens esta consciência, deixar-te um outro desafio. Estende a mão para outros, toca nos outros, deseja abençoar os outros, porque não há maior felicidade do que esta. Encontramos verdadeira felicidade quando nos disponibilizamos para ajudar aqueles que estão à nossa volta e para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe, o resto de um bom dia para todos, e o meu desejo é que possamos ficar mais próximos de Jesus. Ele pode e Ele quer abençoar-nos. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe.